Fala pessoal, tudo bem com vocês? O Elton Oliveira por aqui para mais um Jesus Mais Podcast. É isso aí, pessoal. Esse bate-papo à mesa que tem o objetivo de te ajudar, te ajudar a crescer um pouquinho mais sobre a palavra de Deus, sobre alguns assuntos interessantes, tá bom? É tão importante a gente aprender, né? E nós estamos aqui para te ajudar a ter mais desse Jesus, tá bom? O assunto de hoje está muito especial. Vamos falar sobre cristão e emoções, sobre espiritualidade e sentimentos. Tenho certeza que vai te ajudar a ter um pouquinho mais de compreensão sobre esse assunto. Bora lá? Pessoal, e para a gente poder falar sobre esse assunto aqui, nós estamos recebendo hoje um amigo, um paizão na fé, um grande homem de Deus, ele que é casado com a pastora Lília, pai da Lara, do Isaac, da Maria, pastor presidente do Ministério Caridade e Justiça, tá bom? Um dos grandes pregadores aqui de Brasília, pastor Nelson Vieira. Pastor, obrigado por ter vindo aqui compartilhar um pouquinho do seu conhecimento com a gente sobre esse assunto tão relevante hoje em dia, tá bom? Muito obrigado. Amém. Obrigado vocês aí. Deus abençoe. Grande abraço para todos. É uma honra, uma alegria poder colaborar com o reino de Deus e acrescentar conhecimento aí na vida de algumas pessoas. Vamos lá, que Deus abençoe todos os irmãos e irmãs e que o nome do Senhor seja glorificado, que Deus continue abençoando esse projeto, dando crescimento e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Parabéns aí pelo grande trabalho. Amém, pastor. Estamos felizes por estarmos aqui mais uma vez. E pra gente começar, pastor, no passado não muito distante, acho que o senhor vai ter mais experiência para falar sobre isso, pelo tempo já de caminhada cristã, né? A gente via que muitas coisas ligadas às emoções eram sempre consideradas demônio. Qualquer coisinha era demônio. E hoje em dia nós temos visto que existe o lado espiritual, a gente não pode negar, a palavra de Deus nos dá a base para isso. Sim. Mas também existe o lado espiritual, que algum tempo atrás a gente acabou negligenciando esse lado terreno, né? Esse lado realmente das emoções. E hoje em dia eu acho que com os estudos, com muito mais fácil acesso a esse conhecimento, a gente vê que realmente tem um lado das emoções sem ser o espiritual, o material mesmo, humano, né? Como é que o senhor vê essa questão dessa mudança aí de alguns tempos atrás era mais só demônio e hoje tem um pouquinho também do lado físico? Como é que o senhor, como pastor que viu um pouco dessa transição, vê essa questão? É um assunto muito importante de ser tratado e de uma relevância muito grande, porque antigamente, até a Bíblia diz, né, o povo perece por falta de conhecimento. E alguns anos atrás até eu mesmo cometia este grande erro de achar que tudo era demônio, que ansiedade era demônio, depressão era demônio, tudo era resolvido na oração. Mas conforme você falou aí, o tempo vai passando, a gente vai para o estudo, vai para a palavra de Deus, vai amadurecendo e hoje eu, como pastor, não tenho dificuldade nenhuma em indicar um psicólogo, em indicar um psiquiatra, porque nem tudo é demônio. Tem coisa que a pessoa precisa tratar. Do mesmo jeito que existem doenças, né, febre, gripe, outros tipos de doença, a depressão também é uma doença, a ansiedade também é doença. Existem profissionais para tratar disso. Então, é uma tristeza muito grande saber que até hoje, em plena época atual, ainda tem igrejas, ainda tem pastores, ainda tem crentes evangélicos, ainda tem líderes que ainda tratam desse assunto como se fosse tudo demônio. Vou te dar um exemplo aqui. A teoria da prosperidade. Na teoria da prosperidade, um crente não pode ficar doente. Mas, segundo a Bíblia, vários crentes ficaram doentes. Nem passar por dificuldade, né? Financeiras, no caso. Não. Tudo é demônio. Então, se eu estiver doente, é porque eu estou orando pouco. Se eu ficar doente, é porque a minha espiritualidade não está boa. E a Bíblia relata diferente. Quando a gente vai na Bíblia, você vê vários casos de homens de Deus que passaram lutas, provas, dificuldades, e deixaram escrito e registrado que as emoções, às vezes, estavam abatidas. O próprio Paulo, o que é que ele vai falar para Timóteo? Cuida da sua saúde, né? Quando a pessoa fala do vinho, por exemplo, quando ele aconselha Timóteo a misturar água com vinho, ele tinha um problema de estômago, porque a cidade lá, a água era um pouco contaminada, e Timóteo tinha esse problema. Então, hoje em dia, o que me deixa triste é que até hoje, algumas igrejas, até hoje,
trata isso como se fosse demônio. Tá triste? É demônio. Tá com ansiedade? É demônio. Tá com depressão? É demônio. E segundo a Bíblia, não. Segundo a Bíblia, várias pessoas ficaram doentes e até na Bíblia tem um médico, né? Lucas era médico e sabia muito bem disso. E Jesus deixou os médicos aqui também para ser usado para abençoar a vida do povo. Crente fica doente, crente fica gripado, crente fica com febre, crente se não tratar tem cárie nos dentes. Então, crente não tem uma retaguarda espiritual assim que tá blindado de tudo, não. Tá sujeito a passar as mesmas lutas que o ímpio. Passa, né? Precisamos só cuidar, É né? interessante, porque a gente olhar para a Bíblia, nós vemos que realmente os homens de Deus passam por dificuldades. Se a gente for olhar para os discípulos em Atos dos Apóstolos, a gente vai ver que quantas dificuldades eles passaram, né? Sim. Quantos problemas não enfrentaram. E falando dessa questão do lado emocional, muitas pessoas até ficam pensando, será que esse cristão pode ficar triste? Pode ficar desanimado? Será que esse sentimento... Talvez a pessoa vai ver estar triste e fala, nossa, eu tô tão triste hoje, tô meio desanimado. Será se isso é um sentimento do diabo, o ser humano também pode sentir isso? Como é que você acha que o ser humano pode ter isso? Ou isso é tudo do diabo? Ou você acha que realmente faz parte? Porque na Bíblia a gente vê homens de Deus que desanimaram, que se entristeceram, não foram vencidos por isso, né? Sim. Mas tiveram esse sentimento. Eu acho que a gente não consegue se anular. Eu acho que Deus colocou dentro de nós sentimentos. Deus colocou alegria, tristeza, Deus nos colocou a oportunidade de nojo, raiva, tá dentro de nós. Já veio no pacote. Ninguém escolheu ter raiva não, né? As circunstâncias nos fazem ter. Então Deus colocou em nós. Acho que a nossa responsabilidade é saber gerenciá-los, né? Com certeza. A nossa vida espiritual com Deus, como eu disse agora, não blinda a minha vida de passar tristeza, de passar luta, de passar angústia, de ficar triste. E eu vou falar uma coisa aqui, que o maior exemplo é Jesus. Você nunca vai ver Jesus na Bíblia triste, deprimido, até a hora que ele chega no Getsemane. Quando você vê ali Lucas 22, Marcos 14, ele vai chamar 3 amigos íntimos. Olha a aula que Jesus dá. E ele vai dizer o quê? A minha alma está profundamente triste até a morte. Sabe o que ele está dizendo? Filho de Deus, homem, só fez o bem, mas chegou uma hora que ele vai dizer assim, a minha alma, eu estou sentindo uma angústia tão profunda que essa angústia tá para me matar. E sabe o que é que Jesus vai pedir? Ora comigo. Ele compartilhou os sentimentos dele Me ali, né? ajuda em oração. Sabe qual é a lição que fica aqui? Não se isole. Quando você estiver triste, com esses problemas de emoções, é importante demais você ter um amigo espiritual, ter um companheiro, ter um líder, porque alguém pode orar com você, pode segurar na tua mão, pode te aconselhar. Jesus, ele estava contando com amigos na terra, porque todo mundo sabe, Jesus tinha uma multidão que acompanhava ele de quase 20 mil pessoas. Dessas 20 mil, ele separou 70 discípulos. Dos 70 discípulos, ele separou 12 apóstolos. Dos 12 apóstolos, ele separou 3 amigos. Se você reparar, ele não vai falar que está triste para todo mundo. Ele vai separar 3. Aqui ele está dando uma aula. Compartilha com alguém. Não se isola. A arma que o diabo tem contra o ser humano nessas horas é isolar a pessoa. Porque é isolado, ninguém está sabendo. Aí a depressão pega, a ansiedade aumenta, a tristeza vem, a pessoa não tem coragem de compartilhar. E muitos líderes estão passando lutas hoje em dia porque não têm coragem de compartilhar. E não são super-homens. São pessoas que têm sentimentos, são pessoas que ficam tristes, são pessoas que ficam angustiadas e Jesus aqui está dando uma aula. Ora comigo. Ora comigo. Ele está mostrando o ser humano que ele é ali. Tanto que na oração que ele vai fazer uma oração humana. Se for possível, passa de mim este Querendo cálice. se livrar da... Quando ele muda, ele vai orar agora como Deus, seja feita a tua vontade. Mas como homem, ele está triste, está angustiado e está pedindo ajuda. Então, eu vou ficar triste. Vou dar um conselho para quem está me ouvindo aqui. Nunca na sua vida pergunte se o dia mal vai chegar. O dia mal vai chegar. Para todo mundo o dia mal vai chegar. A diferença é como nós estaremos para receber. A Bíblia toda vai dar respaldo do dia mal. Você pega, por exemplo, Daniel capítulo 3. 3 jovens íntegros, jogados dentro de uma fornalha. Dia mal. O mesmo livro
Daniel, no capítulo 6, um dos homens mais justos da Bíblia, entre 3 lá, né? É jogado na cova dos leões. Dia mau. Jó, né? Nem precisa dizer. O próprio Jesus não era blindado. Então, por que o pastor Nelson vai ser blindado? O pastor Hélio vai ser blindado. Então, enquanto nós estivermos aqui, é luta, é prova, é dificuldade. E Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. Só que eu tenho que ter bom ânimo. Porque vai chegar para todo mundo. E isso é interessante que o senhor citou aí, a questão da liderança, mostrar seus sentimentos, né? Que muitas vezes, muitos líderes acham que por ser líderes, ou por estar obreiros até muitas vezes também, por ter um cargo, por ter alguma experiência com Deus, acha que não pode estar triste, desanimado. E o senhor citou um exemplo clássico aí, e muito interessante, que é Jesus, né? O próprio Jesus, ele sentiu o peso que estava sobre ele, as circunstâncias que estavam à volta dele, abalaram ele. Deixaram ele triste, cabisbaixo ali. E ele foi buscar o quê? Primeiramente, refúgio em oração. Então, ou seja, a gente tem que entender que por mais que nós sejamos líderes, as dificuldades vão chegar. E muitas vezes a gente vai olhar para um lado, olhar para o outro e falar, rapaz, isso aqui tá pesado. E entra o que o senhor falou, né? Não, eu preciso de amigos de oração. Por mais que os amigos dele não oraram tanto. Não oraram, né? Mas enfim, ele pelo menos tentou, né? Mas ele pediu, né? Ele pediu ajuda ali e pediu. tudo mais. Mas é interessante isso, a gente tentar mostrar para os nossos liderados também, fica até aqui um conselho para quem é líder, é mostrar que você também é ser humano. Porque eu vejo que muitas vezes a gente como líder, a gente não quer mostrar nossas fraquezas. Eu sei que é difícil você, não é para contar para todo mundo, mas você falar, poxa, eu tô passando por dificuldades, eu tô precisando de ajuda, eu tô precisando de alguém para poder orar comigo. E é tão importante, né, quando você compartilha algo com alguém, parece que o fardo fica mais leve. Fica mais leve. Eu, por exemplo, já atendi pessoas, Wellington, que eu não precisei dar uma palavra. Só ouviu. A pessoa falou, e eu ouvindo. Quando ela terminou, só falou assim, nossa, eu tô me sentindo também. Sabe o que ela queria? Só falar, só desabafar. O apóstolo Paulo, quando ele está preso lá, ele vai pedir o que para Timóteo? 2 Timóteo, capítulo 4, lá em diante, vai dizer, procura vir ter comigo depressa. Entendeu? Ele está dando outra aula. O isolamento é algo terrível. Ele quer compartilhar, ele quer conversar com alguém. Então, o que está acontecendo com muitos líderes, às vezes, infelizmente, eu não sei responder se é medo de falar, medo de assumir que não está bem, medo de alguém olhar para ele e ver que ele não é um super-homem, que ele é uma pessoa de carne, que sangra e que chora. E aí, às vezes, não tem coragem de compartilhar. E, infelizmente, tem acontecido de pessoas, pastores, que fazem um culto daquele no domingo e, em alguns casos, de segunda-feira, acabarem tirando a própria vida de tanta tristeza que estava. O que é que ele tinha? Ele não conversou, ele não falou, ele não especificou. E não é errado procurar ajuda. Como eu disse no começo da nossa conversa, a teoria da prosperidade esconde isso. Um pastor que prega a teoria da prosperidade, não vou citar nome de igreja nem de líder aqui, mas quando eles estão assim tristes, eles se escondem, ficam isolados, só entram para fazer o culto e só Deus sabe como está. Você se lembra de 2020, a época da Covid? O tanto de pastor que se escondeu achando que não ia pegar? Pegaram, se esconderam, acharam que não, mentiram alguns dizendo que não pegaram, mas pegaram. Mas por quê? Acharam que é super-homem, que é de ferro, e ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos. E como seres humanos nós ficamos tristes, nós choramos, nós ficamos deprimidos às vezes, e precisamos compartilhar, ter amigo espiritual onde nós possamos compartilhar. Porque se eu for pedir conselho para um ímpio, o ímpio vai dar conselho que não é de Deus, né? O próprio Salmo 1 diz, não ande segundo o conselho de ímpio. A palavra ímpio é aquele que anda na prática do pecado. Então, o que é que eu tenho para pegar conselho com alguém que anda na prática do pecado? Tem um pastor na minha igreja, tem líderes na minha igreja que eu posso me aconselhar e pedir ajuda. Então, deixa o conselho, peça ajuda, não se isole de maneira nenhuma, porque Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. E é normal, viu? Ficar triste, ficar angustiado, mas o Senhor Jesus vai dar a vitória. Ficar em dúvida, né? Porque às vezes a gente olha assim e fala, não posso ter dúvida de alguma coisa também, porque eu sou homem de Deus. E tu vê Jonas, ele não queria ir pregar, tava meio inseguro para ir, falar, não vou, sem querer ir. Então são sentimentos que afloram o nosso coração. A gente for começar a olhar para os profetas, para todos os grandes homens de Deus que passaram, né? Já vê que eles tinham sentimentos. Eles tinham muitas vezes, essa insegurança. Moisés morreu de medo, podemos dizer assim, para poder falar, não vou não, Senhor, não sei falar, não sou capaz.
Então aí a gente começa a ver que esses homens, grandes homens de Deus, tiveram as suas dificuldades emocionais, Sim. né? E Muito. foram vencidas com o quê? Com a presença de Deus na vida deles, né? A área emocional é tão difícil de se lidar se você não tomar cuidado, que você citou um exemplo clássico aí de Jonas. O emocional de Jonas estava abatido, porque o emocional traz o quê? Traz tristeza, traz dor, mas traz raiva. Não tomar cuidado traz ódio. Uhum. E se eu não separar as coisas, eu não vou olhar para as pessoas como Cristo olhava. Se eu não tomar cuidado com o meu emocional, eu vou olhar o rótulo da pessoa. E aí eu vou esquecer que tem uma alma lá que Deus pode tratar. Jonas, ele não queria pregar porque olhava para aquele povo como inimigo. E Deus estava dizendo, não, Jonas, do jeito que eu salvei você, eu quero salvar também os nínivitas, mas eu quero que você pregue. E Jonas vai lá pregar com raiva. Queria que Deus fulminasse, entendeu? Mas a emoção dele estava abatida. E quando eu sei separar minha vida emocional do espiritual, eu vou ver o ser humano, mesmo que seja um adversário, como alguém que tem uma alma e que Jesus ama também. É. Jesus ama e quer salvar também. É interessante isso, pastor. Esse dia eu estava ministrando um curso lá na igreja sobre um seminário sobre os 5 ministérios. Eu até falei lá para os irmãos, falei, olha, cristão, ele não é movido por sentimentos, mas por princípio. Sim. Isso é interessante. Cristão não é movido por sentimento, mas por princípio. Por quê? Porque vamos olhar para Jonas aqui, ele não queria pregar, mas porque ele servia a Deus, ele foi pregar. Foi. Se a gente for olhar para Davi, possivelmente no coração dele, o coração dele, a emoção dele queria matar Saul. Mas ele controlou a emoção dele com o princípio. Falou, não, Deus manda eu honrar líderes, Deus manda eu honrar o rei. Então eu não vou triscar ninguém ungido do Senhor. Então Davi tinha sentimentos. José, possivelmente o sentimento dele era querer prender os irmãos, deixar eles ser castigados também. Mas ele agiu com os princípios cristãos, princípios que Deus ensinou para ele, de amar as pessoas. Então, ou seja, o cristão, ele não é movido por sentimentos, mas por princípio. Sim. O nosso sentimento vai querer falar ver uma coisa. Mas o princípio, peraí, mas o que a Bíblia diz? Eu quero isso, mas o que a Bíblia diz? Então, eu acho que esse nível de maturidade nós temos que entender que os sentimentos vão estar ali, mas os sentimentos não devem governar nossas ações. As nossas ações devem ser governadas por princípios. E a gente vê esses exemplos na Bíblia, né? E é interessante porque quando a gente deixa a nossa vida ser guiada por princípios, a gente age de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa vontade humana de fazer os sentimentos que a gente quer fazer. Né? A gente não para, a gente não desiste, a gente faz mesmo contra a nossa própria vontade, deixando Deus reinar em nós, né? O que acontece é que, você falou aí, a emoção. Deixa a emoção estar além até da razão e da espiritualidade. Exatamente. E um dos gomos do fruto do Espírito se chama domínio próprio. Se eu tenho o Espírito de Deus, eu tenho domínio próprio. Muitos pastores sofrem com isso porque não conseguem perdoar uma ingratidão, uma traição, entendeu? E coloca a emoção na frente, a raiva, aí não entra, não perdoa. Às vezes a pessoa quer voltar para a igreja. Já teve casos de pessoas quererem voltar para a igreja e não volta com medo como que vai ser recebido. Porque os próprios irmãos em Cristo colocou a emoção na frente. Você falou o caso de Davi aí, Davi tinha tudo. Se fosse agir como ímpio, ele está querendo me matar, então vou matar ele agora, porque se for pensar assim, falar até, Deus colocou ele aqui. O comandante dele vai dizer, Davi, você tem só precisa de uma chance, deixa que eu vá, que eu vou cravar a lança. Ele estaria até certo, né? O nosso olhar estaria certo, não fez certo. Pela emoção, né? Se olhar pelo lado da emoção, ele está te perseguindo, então você está tendo a chance agora. Não tem problema não, Deus vai estar contigo, mas Davi vai dar uma aula. Davi vai colocar a espiritualidade na frente, o homem de Deus na frente, o homem que tem presença de Deus na frente. Não vou tocar no ungido do Senhor, não. Se ele tiver que cair, ele vai cair um dia, mas não vai ser pelas minhas mãos, não. Né? Ele dá uma aula de espiritualidade e saber separar o líder de uma pessoa qualquer. Isso é importante demais. E eu acho interessante essa questão das emoções, irmãos, e pra gente comentar aqui também, porque tem muito cristão que pastor, há 10, 15, 20, 30 anos na igreja, mas você vai ver que permanece a mesma criança emocional, não sabe gerenciar suas emoções, tá ali, mas qualquer coisinha, tem uns que até dizem, né? Eu sou cristão, mas minha mão ainda não. Se mexer comigo, vai ver quem eu sou. Olha só. Então, acho que a gente tem que entender que a gente tem que aprender a gerenciar essas emoções. Mudar, vamos supor, quando fala sobre isso,
Ah, eu sou cristão, mas se mexer comigo, me fizer raiva, eu vou extrapolar o quê? Briga, vou bater e tudo mais. Então, eu vejo que a gente tem que amadurecer como pessoa nessa questão das emoções, né? Porque tem muitos cristãos que estão ali, mas não amadureceram. Não sei se você já fez esse layout, como a gente observa isso, né? Hoje em dia nas igrejas. E observa demais, e o que me deixa triste, às vezes são líderes, né? São pessoas que tinham que abraçar a causa e, infelizmente, não separa o líder da vida espiritual da vida emocional. Alguém traiu, alguém falou, e aí ele desce num nível para brigar, para falar também. E eu entendo com Jesus, meu amigo, Jesus até hoje tem inimigo. Jesus até hoje tem pessoas que odeiam ele, mas a aula que Jesus dá é: eu posso ter vários inimigos, mas eu não posso ser inimigo de nenhum. Eu não estou falando de ser frouxo, de ser covarde, eu estou falando de ser espiritual, de saber entender e separar as coisas. Não, eu não vou dar lugar para a carne como a minha emoção quer, não. Eu não vou brigar, eu não vou descer, eu não vou xingar, eu não vou, sabe, dar lugar para minha carne aqui, porque eu vou tirar a emoção. A emoção manda bater, manda gritar, manda brigar. Mas peraí, eu sou crente, eu sou salvo, eu tenho o Espírito de Deus na vida, eu tenho autocontrole, eu tenho domínio próprio, Tem amor, tem paz, tem tenho longanimidade. amor, Aí né? vai ver o que tá dentro de você mesmo, se é o fruto ou não, né? Aí a própria pessoa, eu já recebi isso, essa pergunta: pastor, a pessoa fez isso, fez aquilo, o senhor recebe de volta, parece que não aconteceu nada. Por quê? Porque eu tenho o Espírito de Deus na minha vida. Eu sou crente, eu aprendi com Jesus, eu preciso amar, eu preciso olhar para ele e falar: Jesus morreu por ele, e dar uma oportunidade. E assim temos avançado. E triste saber de pessoas que não sabem separar o lado emocional. Fica triste, né? É interessante isso aí que o senhor citou, falando sobre os dons, né? Sobre o fruto também. Nessa passagem lá em Gálatas 5, né? A gente vai ver que a gente tem lá, pastor, podemos dizer assim, sentimentos bons, que é do fruto, sentimentos ruins, que é da obra da carne, né? Que tá lá ódio, raiva, dissensão, contenda. E aí nós vemos então que o ser humano, como pessoa, ele tem os dois lados. A gente sabe disso, né? O lado bom e o lado ruim. O lado da carne e o lado de Deus, do Espírito ali. E a gente tem que saber gerenciar isso para poder que o lado do Espírito saia mais forte, né? Seja mais fortalecido. E o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem gerenciar esses sentimentos. E na hora que a gente... Eu acho que é interessante o seguinte, pessoal. Ser cristão quando tá tudo bem é fácil. Eu costumo dizer isso lá na igreja. Irmãos, ir pra igreja adorar a Deus no culto é muito fácil. Eu quero ver quando você estiver na prova, quando alguém te fazer raiva, quando alguém fazer algo contra você, como é que você vai reagir? Porque aí sim, né? Vai demonstrar quem você é. Sim. Entendeu? Realmente você vai ver se você vai exalar obras da carne e obras do Espírito. É nesse momento que Deus praticamente ele te testa, falando: não, como é que você tá? E olhando para isso, pastor, como é que o senhor vê essa diferença entre as obras do Espírito, que é as emoções boas, podemos dizer assim, e a obra da carne, que é a obra do mal ali, os sentimentos de raiva, de ódio? Como é que a gente pode gerenciar isso? É o Espírito Santo, né? Se você tem o Espírito, realmente foi batizado com o Espírito, quando Paulo escreve, ele começa a falar primeiro das obras da carne. E olha a aula que ele dá, olha o tanto de obra de carne: prostituição, impureza, adultério, e tanta coisa. Aí ele depois chega: mas o fruto do Espírito é o quê? Aí começa lá com amor, paz, Sentimentos bons, longanimidade. Vai bondade. dando uma aula de falar se você... É por isso aqui você tocou num assunto que eu acho de suma importância. Vou deixar aqui registrado, olhando para vocês aqui. Nunca reconheça uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, porque ela prega bem, porque profetiza, porque revela, porque demonstra o poder de Deus. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, é reconhecido pelo fruto do Espírito. Entendeu? Olha o fruto na vida dela. Olha a presença do Espírito. Vai fazer ela produzir o fruto do Espírito, que é amor, que é paz. Ela consegue perdoar. Ela não vai guardar mágoa, porque perdoar não é esquecer. Perdoar é você olhar, lembrar, mas está curado. Você citou o caso de José. Não, pelo amor de Deus. Os crentes hoje olham assim: não, eu não aguentaria. Eu estou num grupo lendo a Bíblia todo esse ano. Tem 43, 44 pessoas lendo a Bíblia comigo. Quando chegou na parte de José,
Eles ficaram encantados, porque até obreiros que nunca leram a Bíblia toda chegaram lá e falaram: como é que José consegue perdoar desse jeito? Foi porque ele é crente. É. É crente. Se você analisar a emoção de José, ela quis o quê? Fluir, né? Ele vai para um quarto, a emoção vai fazer que ele chore, porque foi tanta luta, foi prova, foi vários anos, tudo culpa que, se fosse olhar pela emoção, foi culpa dos irmãos. Venderam, jogaram no bolso, e ele está passando aquilo tudo. E quando ele vê os irmãos, vem uma lembrança de tudo o que eles fizeram. Mas ele não vai jogar na cara. Eu vou tratar disso sozinho. Eu vou orar lá, eu vou chorar, eu vou derramar. E depois que ele volta, tem aquela armação toda que ele faz. Mas quando ele revela quem é, olha o que me chama a atenção. Quando José revela quem é, olha o que ele vai dizer para os irmãos. Vocês precisam se perdoar. Em outras palavras. Porque aqui Já tá não tudo tem nada. mais forte. Aqui está guardado, eu estou até arrepiado. Eu tô com a minha alma em paz, mas vocês precisam se perdoar. A preocupação de José é que ele se perdoe. Olha o que é que José vai dizer. Não, vocês não me venderam, não. Foi Jesus que me trouxe aqui na frente para hoje poder cuidar de você. Então, nós como homens de Deus, mulheres de Deus, que temos o Espírito Santo de Deus, nós temos que saber tratar isso. A emoção às vezes quer gritar. A obra da carne às vezes quer gritar. Mas chega o Espírito e vai testificar que nós somos filhos de Deus. E como filho de Deus nós temos que agir pelo Espírito. Com amor, com paz, com mansidão, longanimidade. E aí nós conseguimos vencer e ganhar essas pessoas ainda para Jesus. É interessante porque a gente vive um cristianismo, pessoal, às vezes muito raso, sabe? A gente acha que ser cristão, cria uma visão que ser cristão somente tá no culto domingo à noite ali, adorando a Deus na semana, no estudo e tal. Mas demonstrar com atitudes, que foi essa de José que suscitou aí, é o ápice do evangelho, sabe? É como Davi fez, surpreender todo mundo. Todo mundo imaginaria que ele iria matar Saul, mas ele pega e fala, não, Fosse uns crentes hoje, qual crente colocou hoje na em minha dia? vida que é Deus. Vou derramar o sangue dele, não é? Isso é interessante pra gente poder pensar e analisar qual o nível que tá a nossa espiritualidade, sabe? Se fosse você, em uma dessas situações que foram citadas aqui, de Davi, de José, como será que reagiria, né? Como será que você reagiria? Como nós reagiríamos? Além de reagir, né, com Deus, botar a culpa em Deus, eu sirvo a Deus. Olha só, José, estou na cadeia, mas o que me chama a atenção é que ele está na cadeia, mas tem um respaldo. E ele serve a Deus, e Deus é com ele. Ele está limpando a casa de Potifar lá, e Deus era com José. Quando Deus pega ele e coloca lá no palácio, de frente para Faraó, que Faraó vai fazer a pergunta, eu estou sabendo que tu sabe interpretações. Olha que crente, eu não, mas o Deus que eu sirvo. Você falou isso alguns minutos atrás. Eu sirvo a Deus quando eu fui traído, eu sirvo a Deus dentro do poço, eu sirvo a Deus na cadeia, eu sirvo a Deus perseguido, eu sirvo a Deus traído e eu sirvo a Deus agora aqui no palácio. Eu sirvo a Deus, eu carrego o Espírito Santo de Deus em qualquer circunstância. Costumo dizer, Wellington, que uma luz acesa, ela brilha em qualquer circunstância. Vou te dar um exemplo na Bíblia, Atos 27. Paulo está indo para Roma para ser julgado. Ele está lá algemado, o sonho de Paulo era ir para Roma. Mas ele não vai do jeito que ele queria. Ele queria ir livre para pregar. Ele está indo como um bandido, ele está indo como uma pessoa mal, ele está algemado, ele está indo como um prisioneiro. Daqui a pouco tem uma tempestade terrível e sabe quem é que vai acalmar o povo? O prisioneiro. Vai olhar e dizer assim, ei, o Deus a quem eu sirvo me visitou nesta noite. Eita, é desse jeito. E ele mandou dizer, não vai morrer ninguém, fica tranquilo. Irmãos, o cara é prisioneiro, agora todo mundo está dando atenção para o prisioneiro, e o que aquele prisioneiro falou pelo Espírito aconteceu, porque ele soube controlar a emoção. Sou um homem de Deus, estou preso, estou algemado, mas eu sirvo a Deus. Eu estou na presença de Deus. Então eu vou brilhar aqui no meio dessa escuridão. Aí entra a importância que Jesus falou, você é o sal da terra, luz do mundo. Para que serve o sal? O sal serve para dar sabor. Entendeu? Para preservar.
Então nós precisamos ter isso. Eu preciso preservar esse mundo de treva. Eu preciso brilhar onde ninguém brilha. Eu sou a luz desse mundo. Eu tenho o Espírito de Deus na vida. Então eu não vou colocar essa emoção na frente, não. Eu vou colocar a palavra. Eu vou colocar o Espírito. Eu vou orar. E Deus vai operar na minha vida e na vida dos meus perseguidores também. É interessante demais, pessoal, isso aí. E é bom a gente compreender, né, pastor, que a gente está mostrando aqui na Bíblia que os homens de Deus também passaram por situações adversas, também passaram por sentimentos que poderiam ter aflorado o coração deles, mas eles agiram por princípios, com espiritualidade, com fé, colocaram em prática aquilo que realmente estava escrito, podemos assim dizer, né? Então a lição que fica aqui, pessoal, é essa, tá bom? Busque aí agir não com as suas emoções, mas com aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Coloque realmente em prática aquilo que o Evangelho manda você fazer. Que aí sim, nós vamos realmente mostrar que tipo de cristão nós somos. Não é que a gente não tenha sentimentos, igual a gente está falando aqui. Sentimento nós temos. Tristeza, raiva, às vezes quer aflorar ali alguns pensamentos maus, desânimo, medo, insegurança. Nós já citamos aqui vários homens de Deus que tiveram esses problemas. Até Jesus foi citado aqui, mas eles souberam lidar com isso. Não deixaram ser dominados por isso e venceram as circunstâncias. Acho que isso é interessante destacar para que a gente possa compreender isso. A gente não é anular nossos sentimentos, mas é gerenciar de forma sábia, né? Com certeza. Com sabedoria, para que isso não venha dominar os nossos corações. E, pastor, a gente começou falando sobre a questão de... Antigamente falava muito sobre demônios, sobre essas questões de depressão, ansiedade, essas doenças sempre eram muito vistas como demônio. E hoje a gente vê que tem um lado também físico, realmente carnal da coisa. Realmente é uma doença mesmo. Como é que a gente pode dizer... É até uma pergunta um pouco complexa. Como é que a gente sabe até que ponto é demônio e quando que é espírito, e quando que é realmente alguma coisa que precisa ser tratado com terapia? Como é que a gente pode tentar trazer à luz esse bate-papo à mesa aqui? Até que ponto o senhor consegue falar, não, acho que aqui é... Eu sei que é difícil, é uma linha muito fina, né? Sim. Para você conseguir disseminar, mas tem algumas dicas que eu poderia falar aí? Como é que o senhor vê essa questão? Pessoal, e como eu sempre falo, né, a gente não constrói nada sozinho. Para que esse podcast esteja no ar, nós temos alguns dos nossos patrocinadores aqui. Eu quero falar para vocês, ó, Tecmatos, você está precisando mexer na sua máquina de lavar, geladeira, procurem nossos amigos, vai estar o link aqui embaixo para você procurar lá no Instagram, tá bom? Vai fazer um serviço de qualidade aí para vocês. Temos também, pessoal, nosso amigo Alisson Fernandes, fotografia, ele tá ali atrás ali também, nos nossos bastidores ali. Quer tirar foto, fazer um ensaio fotográfico, alguma coisa aí legal para sua casa, um aniversário de 15 anos, um casamento, chama ele, tem um certeza que vai fazer umas fotos de qualidades aí para você, tá bom? Temos também, pessoal, a nossa amiga, pastora Leia, do Transformados Personalizados. Quer fazer caneta, caneca, quer reformar sua Bíblia? Quem não tem aquela Bíblia lá toda arriscada e você não quer perder ela, né? Sabia que ela faz reforma de Bíblia? Bota uma capa bonitinha lá, procura ela aí. Tenho certeza que vai deixar sua Bíblia, ó, zerada também, tá bom? Quer pintar a sua casa, pessoal? Comprar uma tinta, textura aí. Temos o nosso amigo também, o pastor José Maria, que trabalha pra colorir. Vende tinta, textura. Da cor que você quiser. Você pode levar lá a cor, ele pigmenta na hora pra você ficar no padrão, de ficar com a casa bonita e perfeita aí, tá bom? Temos também, pessoal, se quer fazer arrumar seu telhado, encanamento, pintar também, fazer o serviço em si, né, que é o de pintor. Temos o nosso amigo Carvalho, serviço de manutenções, tá bom? Indicamos para vocês serviço de qualidade, excelência, tá bom? Tenho certeza que vai ajudar você também aí a consertar a sua casa, tá tudo certinho, tá bom? Então procure nossos patrocinadores aí, nos ajude também, ajude eles a continuar trabalhando e nos ajudando também a levar o Senhor mais longe, tá bom? Nós começamos até a dar uma pincelada logo no começo, né, sobre isso. Uhum. E o que é que a gente pode falar sobre isso e ensinar? Existe caso que a pessoa, por exemplo, teve um envolvimento no ocultismo, teve um envolvimento no espiritismo. Uhum. A mãe, o pai dessa pessoa provavelmente foram, cultivaram ou tiveram essa religião e levaram. Provavelmente essa pessoa possa ter depressão, ansiedade por conta de demônio. Uhum. Isso é quase certo. Lógico, uma pessoa que se envolveu com essas práticas, ela pode ficar depressiva e possivelmente vai ficar depressiva. Mas nem todas as pessoas que ficam deprimidas, como a depressão é uma doença, e a ciência, por alguma graça divina, provou que é uma doença na alma, nem toda pessoa que está deprimida está endemoniada.
Claro que tem pessoas que estão endemoniadas, e aquele demônio, aquela ação demoníaca está trazendo aquela depressão. Então, com uma oração, um trabalho de libertação, um acompanhamento, aquela pessoa vai ficar livre. Mas e quando é uma pessoa de Deus? Você vê o Salmo 142? Davi vai gritar para o espelho e vai dizer: por que está abatido a minha alma? Ele está falando com ele mesmo, ele está falando com a alma dele. Por quê? Por que é que você está abatida? Porque a alma dele estava triste, estava angustiada. E Davi não estava endemoniado. Vou te dar o maior exemplo que eu tenho na Bíblia. 1 Reis, capítulo 19. O maior profeta, na minha opinião, chamado Elias. Elias, ele acaba de provar que só o Senhor é Deus. O fogo cai do céu. Ele desmascara 850 profetas de Azera e de Baal. Ele faz o povo gritar, só o Senhor é Deus. Mas daqui a pouco a Bíblia vai dizer que ele vai fugir para o deserto, comete o primeiro erro, ele pega o servo dele e deixa, e vai só. Olha a solidão que faz. Daqui a pouco Elias vai olhar para cima, vai falar com Deus e vai dizer o quê? Eu não sou melhor do que meus pais e do que dos meus antepassados. Eu gostaria que o Senhor acabasse com a minha vida. Elias está pedindo para morrer. A minha pergunta que eu devolvo para você: Elias estava endemoniado? Não. Elias estava triste. Verdade. Elias estava vivendo um momento de emoção abatida. E como é que Jesus tratou Elias? Desceu um anjo, alimentou, depois ele vai deixar Elias desabafar, vai deixar Elias falar, vai alimentar Elias, depois vai conversar com Elias, vai restaurar a vida de Elias, sem colocar a mão na cabeça e dizer que Elias está endemoniado. Então, qual é a diferença? A diferença é que pessoas que se envolveram no ocultismo, no espiritismo, na macumbaria, maçonaria, alguma coisa assim, pode ficar depressiva por ação demoníaca. Mas uma pessoa que nunca frequentou essas coisas pode também ficar depressiva, ansiosa por causa das emoções. Por quê? Muita luta, muita prova, dificuldade, traição, ingratidão, momento de dificuldade financeira. Pode ver que a pessoa pode trazer a alma da pessoa uma tristeza, mas ela também vai conseguir vencer na oração e, como eu citei, o próprio Jesus e Paulo, pedindo ajuda, pedindo conselho, tendo uma amizade espiritual. Eu costumo dar um conselho para meus obreiros: quer crescer? Ande com alguém que é mais crente do que você, que ora mais do que você, que conhece mais da palavra do que você. E quando esse momento chegar, essa pessoa vai poder te ajudar. Eu atendo, Hélio, pastores, atendo pastoras, e essas pessoas não estão endemoniadas. Estão simplesmente passando um momento de dificuldade, um momento de angústia, às vezes até querendo parar e entregar ministério. Mas uma conversa, um conselho e oração junto tem conseguido restaurar essas pessoas e tem deixado elas de pé, continuando a fazer a obra de Deus. E também ajudando outras pessoas. Então, se eu faço um layout, podemos assim dizer, do convívio da pessoa, da onde a pessoa vem, Sim. seria isso? Sim. E aí faz também um momento de oração ali, ora também para poder Quando a pessoa vem desse tipo do ocultismo, do espiritismo, vem de bruxaria, macumbaria, essas pessoas, quando vêm, procura, elas precisam de um acompanhamento espiritual. Nós vamos orar. Tem vários casos aqui que eu não vou citar nome de ninguém, mas na oração a pessoa manifesta uma entidade maligna da qual ela servia no começo da vida dela, nos terreiros ou na antiga religião. Aqueles demônios são expulsos. A pessoa precisa ter um acompanhamento, um trabalho de libertação com a palavra, com acompanhamento, com oração, com conselho, congregando. Daqui a pouco essa pessoa consegue se libertar e esse mal não volta para a vida dela. Entendeu? Do mesmo jeito que trata também uma pessoa que é crente, é serva de Deus e está deprimida. A gente vai infiltrar a palavra de Deus, vai aconselhar, vai procurar acompanhar mais de perto para essa pessoa conseguir se libertar. E também indica naturalmente, sem constrangimento de falar aqui, indica um psicólogo, indica um psiquiatra, se precisar, e essa pessoa também passa pelo tratamento da medicina e consegue também se libertar. É interessante porque normalmente quando a pessoa tá em depressão, tá começando ou tem ansiedade, né, que é o excesso do futuro, depressão podemos dizer que é o excesso do passado.
ela fica meio que começa a ver só as coisas negativas da vida, né? O diabo parece que começa a cegar as pessoas, ela fala, começa só a ver o ruim, nunca vê nada bom. E aí acaba vendo aquela pressão, igual você falou aí, muitas as pessoas vêm, se tornam depressivas por causa da pressão que tá sobre elas, muito fardo, muito peso. E eu acho isso interessante a gente poder analisar e pensar sobre isso, que existe esse lado espiritual, existe esse lado físico das coisas, que vem as responsabilidades, muito trabalho, muita coisa, pra gente poder analisar e pensar, peraí, como é que eu tô? Que situação eu tô passando? E aí fica mais fácil, né, pastor, a gente poder também compreender as nossas, os nossos sentimentos. Pensando sobre isso aqui, eu queria até fazer uma pergunta para o senhor. Como é que o senhor trata também? As pessoas chegam lá, aí o senhor aconselha, conversa, faz uma oração ali. Mas eu acredito que também o inimigo ele tenta também tirar a visão das pessoas, né? De enxergar o lado bom da vida. O senhor consegue, Sim, nas suas conversas, o senhor consegue ver isso, que o inimigo também ele começa a levar a pessoa. Não podemos dizer que é uma possessão. A pessoa talvez não tá nem possessa por demônio, mas o inimigo tá ali meio que do lado ali cegando ela para poder cair no buraco. Porque eu acho que, na minha visão, possessão é o último ápice da coisa. O diabo não vai chegar já, pum, não, ele começa de pequenas coisas. É um pecado aqui, é outro ali, é fecha um olho aqui, fecha outro ali. O possessão pra mim é o último caso, o último estágio. Se eu ver assim também. com A certeza. pessoa já começou com um, aí vai com o outro, vai errando aqui, vai errando, ele vai enchendo. Mas essas pessoas talvez estão no começo do caminho do diabo ali, que ele quer levar para uma depressão. Aí começa fechando uma porta, fecha outra, fecha uma visão, fecha outra, e vai indo aos poucos, né? Tira os amigos, Tira os amigos. né? Tira a pessoa da igreja, que é o maior perigo. A pessoa se isola, não quer mais congregar, fica com medo. Uhum. Você falou uma coisa aqui muito interessante, que eu citei ontem na mensagem que eu estava pregando. A primeira área que o diabo toma conta da vida da pessoa é a mente. O diabo começa a oprimir a mente. Não vai dar certo, ninguém te ajuda. E isso, fechar Você seus viu, olhos. você veio para a igreja aqui, você viu? Ninguém te deu atenção. Você viu? Você até tentou desabafar, mas eles falam que vão orar. E tem hora, Wellington, que não é só oração, não. Tem hora que é ação. Entendeu? Eu preciso pegar a causa daquela pessoa. Porque se a pessoa for dominada na mente, a maior batalha do ser humano é na mente. Por isso o apóstolo Paulo diz assim: pensai nas coisas que são de cima. Ocupa a tua mente com coisas que são de cima, com Bíblia, com palavra, com oração, com amizades de pessoas espirituais. Porque se perder a batalha aqui, aí ele vai ocupar a alma. Você foi muito sábio aqui na sua colocação. Mente, depois a alma, pegou o sentimento, depois do sentimento, pega o corpo. E depois do corpo, destrói. É. Então, é um grau de escada para baixo, demoníaco. Eu tomei conta da mente, depois que eu tomei conta da mente, o que é que ele vai fazer? Aí ele vai tocar na alma. E a alma vai o quê? Da alma vem o sentimento. Aí deixar a alma triste, deixar a alma angustiada. Aquela pessoa só vive triste, só vive isolada, só vive deprimida. Depois ele vai tomar conta do corpo. É aí que entra a manifestação demoníaca. A pessoa não está possuída, ela está oprimida. Mas a opressão na mente passou para a alma, daqui a pouco ela é dominada por um demônio no corpo. E aquele demônio é que vai tomar as atitudes na vida dela. É aí que faz matar, faz roubar, faz destruir e faz até se suicidar. Isso é um perigo, tudo tem que ser tratado. Por isso que as igrejas é importante, hoje em dia muitas igrejas têm, a nossa igreja, glória a Deus, tem. Pessoas hoje são psicóloga, psicanalista, esqueci o Terapeuta. terapeuta. Nossa, como é importante ter isso nas igrejas. Porque se a pessoa hoje em dia, for procurar um psiquiatra, até no cartão de todos, que é o mais fácil hoje, vai conseguir para 3, para 4 meses na frente. E às vezes a pessoa não tem Não esse dá tempo. tempo, né? Então, na igreja, tendo um lá, a gente encaminha, a pessoa é tratada por um psicólogo crente, um terapeuta crente, um psicanalista crente, e vai ajudar. Vai juntar o útil ao agradável, vai juntar a área profissional e vai juntar a área espiritual e vai poder ajudar essas pessoas. E as pessoas estão precisando de ajuda. As pessoas estão gritando ajuda por causa da depressão e por causa da ansiedade. Peça ajuda. Procure uma igreja espiritual, um pastor espiritual, uma igreja que pregue a palavra.
Não se isole, porque Deus tem poder para te ajudar. Fica a dica aqui em nome de Jesus. Eu tava pensando aqui, pastor, sobre a questão que o senhor citou, de como que o diabo ele vai te levando pro buraco de pouco a pouco, né? Que a gente Pouco a comentou pouco. aqui. E as pessoas acham que a possessão demoníaca é ruim o último estágio ali. Mas como a gente está citando aqui, é importante você compreender, como o senhor citou, a opressão leva à possessão, podemos assim dizer. Você começa sendo oprimido ali, para depois ser possuído por ele. E é interessante porque nós temos os cursos de libertações que trabalham nessas possessões mais, podemos dizer assim, mais a fundo, aquelas pessoas já estão mais cheias de coisa ruim ali, né? Possuídas mesmo. Possuídas já ali mesmo. Mas também nós temos, por outro lado, nossos cultos de ensino que tenta abrir a visão que o diabo tem tentado fechar. Não sei se eu ver assim também. Porque, vamos supor, no ensino, talvez a pessoa tá ali, dizendo tá tudo errado, minha vida tá tudo dando errado, aí vai no ensino, no estudo bíblico, na pregação domingo à noite, e começa a abrir a visão para evitar um trabalhar do inimigo. Então você vê que, de todas as formas, a igreja ela vai desfazendo as obras do inimigo de todas as formas, tanto nessa possessão, como nessa antes, que é numa pregação, num louvor, que abre a visão ali da pessoa, né? O senhor consegue ver assim também, mais ou menos esse ponto? Consigo, porque se a pessoa não tiver um acompanhamento, essa pessoa não vai conseguir se libertar. Ela vai para uma igreja, está tendo um culto de libertação. Glória a Deus por aquele culto. Poucas pessoas estão fazendo esses cultos. O culto de libertação de alguns lugares tem só nome. É. Porque se a pessoa entrar endemoniada, ela precisa sair liberta. Jesus, quando estava num lugar pregando, o que acontecia? A unção estava tão grande que o demônio gritava lá atrás. Manifestava. O que faz um demônio manifestar? É a presença de Deus. Quando a presença de Deus está em um lugar, o demônio não suporta. Aí, nós precisamos fazer aquela oração de libertação. Aqueles demônios vão embora, mas você citou uma coisa muito tremenda. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Por que tem pessoas que vão para o culto de libertação, os demônios saem, mas no próximo culto elas estão possuídas, dobradas ainda mais? Porque só receberam a oração de libertação. E o demônio é sujeito ao nome de Jesus. Ele é obrigado a sair. Mas a Bíblia também fala que ele vai voltar. Ainda pior, né? Entendeu? Mais 7, né? Se a pessoa não entender essa passagem é muito tremenda. Em Lucas capítulo 11 lá, Jesus vai falar do valente. Ele vai. E o que me chama a atenção é que Jesus vai dizer que ele é valente. Quem está falando é Jesus. Quando o valente ocupa uma casa, ele está armado, está tudo sob o domínio dele. Mas sobrevindo outro mais valente. Quem é esse mais valente? É Jesus. Aí Jesus vai, expulsa o valente daquela casa. Aquela casa fica arrumada. Só tem um detalhe. Tem muita gente que não entende esse detalhe. A casa está limpa e ornamentada. Só tem uma coisa, está vazia. Não adianta estar limpo, ornamentado, se não tiver ocupação. Aí o que é que aquele diabo faz? A casa está limpa, está ornamentada, está bonita, mas não tem ninguém morando. Onde é que entra a libertação completa? É que aquele demônio tem que sair, mas o Espírito Santo tem que habitar na vida da pessoa. Aí aquela casa está bonita, está ornamentada, mas tem alguém morando. E muita gente não consegue se libertar porque o demônio até vai embora. A casa ficou limpa, ficou purificada. Casa, templo mesmo, corpo, ficou purificada. Mas se aquela pessoa não se firmar, não participar do culto de estudo, aqui entra uma coisa que nosso amigo que está ali vai entender. O chamado discipulado, que o Alisson faz muito bem lá na igreja com algumas pessoas. Aceitou Jesus lá na igreja, o Alisson está pegando o nome, endereço, telefone, CPF, e tá fazendo discipulado com essa pessoa. Por quê? Porque a pessoa foi liberta. Mas ela vai precisar de um acompanhamento de alguém que ensine a palavra para ela. E o que me deixa triste é que se você for em um grande culto que eles chamam, as pessoas chamam culto de vitória, culto de campanha, vai estar lotado. Mas e o culto de estudo? Como é que estão? A maioria das pessoas, das igrejas, os cultos de estudo estão vazios. E o que vai transformar a pessoa é a palavra. O que vai curar ela é a palavra. O que vai libertar é a palavra. Entendeu? Quando se prega a palavra é vida, a palavra é força, a palavra é poder. Então a pessoa vai aprendendo na palavra, vai se libertando, vai crescendo, e aquela pessoa vai se tornar na frente um obreiro e vai poder ajudar outras pessoas a se libertar assim também. É assim que nós trabalhamos, é assim que Deus tem ajudado. E é interessante como que a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos ensina
a lidar com as emoções, né? Sim. Jesus no Sermão da Montanha, um dos maiores sermões que ele pregou, né? Podemos assim dizer, lá em Mateus, ele vai dizer que, capítulo 6, não me engano, não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que é a vez de comer, com a vez de beber. Olha os passarinhos, olha os lírios do campo, né? Não é assim que ele cita? Exatamente. Falando pra você calmar o quê? O seu coração. Descansar nele. E hoje em dia o que mais a gente se preocupa é com tantas coisas pra fazer, né? E a Bíblia já falava sobre ansiedade há muito tempo atrás. A gente Muito tempo. descansar, refletir, pensar, saber que nós temos um pai que cuida de nós e não vai deixar faltar, né? A palavra que você usou aí, Jesus vai começar falando é assim, ó. Ele vai tratar logo é de ansiedade. Não andei ansioso. Não andeis ansioso. O que é ansioso? É eu sofrer por uma coisa que Ainda não aconteceu, nem sei pode se vai exatamente. acontecer. Aí Jesus chega assim, por que tu tá ansioso? Com aquilo que tu vai comer, com aquilo que tu vai vestir. Aí ele dá uma aula. Ei, gente, olha a aula de Jesus. Sai um pouquinho da tua casa e dá uma olhada para as aves. Quem cuida sou eu. Se eu cuido tão bem delas, eu não vou cuidar de você. Uhum. Caio, pode deixar. E a vestimenta? Nem Salomão se vestiu também como uma flor dessa. E ela vai morrer, ela vai nascer hoje, provavelmente morre amanhã. Quem cuida? Então eu também vou cuidar de você. Eu vou te dar comida, eu vou te dar vestimento, entendeu? Mas pega uma regra, busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro a minha justiça. Deus não está falando para uma pessoa ficar sem trabalhar, sem correr atrás. Ele está deixando para você não ser ansioso. Não sofra por amanhã. Olha a aula de Jesus. Cada dia já tem o seu mal. Então vença esse dia e amanhã você vai vencer o outro. Paulo ele vai dizer, eu até deixei aqui, ó, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansioso de coisa alguma. Ele não vai falar assim, não ande ansioso por alguma coisa. Não ande ansioso por coisa nada, né? alguma. Nada pode te deixar ansioso, porque Paulo aprendeu com Jesus. Paulo sabe que se a pessoa ficar ansiosa, vai sofrer. Antecipado por algo que pode nem chegar a acontecer. Estava atendendo uma pessoa esses dias, olha a cabeça da pessoa ansiosa. Pastor, estou tão preocupado com minha mãe, eu tenho tanto medo da minha mãe morrer. Mas eu tenho tanto medo da minha mãe morrer. Eu falei, sua mãe está doente? Não, minha mãe está bem de saúde. Mas só de pensar, olha só onde é que está o nível de ansiedade das o pessoas. nível de ansiedade do povo. Aí Paulo assim, ó, em tudo, olha só, vou ler de novo aqui, não andeis ansioso de coisa alguma. Aí ele coloca uma vírgula, antes em tudo, pela oração e súplica, com ação de graça, sejam conhecidas as vossas petições diante de Deus. Então... Eu já tenho que agradecer a Deus pelo que eu estou vivendo hoje. E amanhã Deus vai cuidar. O Deus que cuidou hoje vai cuidar amanhã. Eu costumo dizer, meu irmão, não sofro de maneira nenhuma por algo amanhã. Eu vou sofrer o que está acontecendo hoje. E sofrer no modo de falar, né? Eu vou viver hoje, eu vou lutar hoje. E o que tiver que ser, amanhã Deus já está lá no futuro me esperando. Rapaz, se a gente conseguisse aplicar isso aí, né? Igual o senhor citou, Filipenses, em nada, ser ansioso em nada. Como é difícil, né? A gente fica ansioso com a coisa do trabalho, da família, da esposa, Sim. dos filhos, da igreja. Alguns decisão, meu Deus, resolver isso aqui amanhã e tal. Mas a Bíblia nos orienta a gente não ficar ansioso em nada, né? Principalmente líderes que pagam aluguel de igreja, como eu. Tá chegando às vezes o dia. Dia 10 aí, chega. Aí vem sempre o inimigo. Eita, o aluguel desse mês eu já entreguei na mão de Deus. Orações e súplicas, né? Aqui, tem que fazer isso aqui, ó. Em tudo seja conhecido. Conhecido o quê? Tudo seja conhecido, minhas preocupações. Eu já vou agradecer a Deus, já está pago, o nome do Senhor foi glorificado. E amém, para a glória de Deus. Porque se eu deixar essa ansiedade entrar, eu paro de orar. Primeiro erro. E quando eu paro de orar, como é que eu vou apresentar isso para Deus? Se ele pode resolver, eu vou botar meu joelho no chão, vou descansar, vou pegar a minha Bíblia, vou estudar. E alguém fala assim, mas você está tão tranquilo. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida mesmo. Tenho um Deus que cuida da minha casa. E um dia, o Senhor Jesus me fez uma promessa. Abril de 2009, Jesus falou comigo, enquanto você estiver no centro da minha vontade, eu cuido de você, cuido da sua esposa e cuido dos seus filhos. Agora, se não estiver no centro da vontade, aí é por minha conta. Então eu prefiro ficar no centro da vontade de Deus e até aqui, como diz 1 Samuel 12, 6:12, até aqui, 7:12, até aqui o Senhor me ajudou. Até aqui o Ebenezer de Deus tem ajudado. Muito feliz e muito alegre, viu? Deus é bom demais. Eu tenho que entregar minha preocupação a Deus. E se eu entregar minha preocupação a Deus, vai me ajudar a trazer paz.
Eu já entreguei e Deus é um Deus de quê? Deus de paz. Eu entreguei, eu confio, só vou aguardar a providência. Eu vou ser uma pessoa equilibrada nas minhas emoções. O que está faltando nos líderes hoje, nos crentes, é equilíbrio. Equilíbrio. Eu preciso ter equilíbrio. Eu não vou deixar essa emoção me desequilibrar. Eu não vou perder meu equilíbrio. Uma das coisas que o diabo mais quer fazer na vida das pessoas é fazer que a pessoa perca o equilíbrio. Aí eu cito Jesus de novo. Jesus está no Getsêmani, o que é que o diabo queria? Que ele perdesse o equilíbrio. Quando Jesus está pendurado na cruz, que as pessoas estão gritando lá, se tu és o Filho de Deus, desce. Queria que ele perdesse o equilíbrio. Mas eu estou profetizando aqui em nome de Jesus, você que vai ver isso daqui. Ninguém vai roubar o teu equilíbrio, porque você vai orar, vai apresentar nas mãos de Deus e deixa que o resto Deus vai fazer por você. Amém. Pastor, o senhor falou de equilíbrio aí? Vamos então fazer uma análise de alguns personagens bíblicos aqui, bora, com alguns sentimentos? Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar sobre medo. Todo mundo sente medo. Você sente medo aí? Já sentiu medo? Então vamos falar sobre medo. Qual o personagem da Bíblia que o senhor citaria que teve medo e como ele venceu o medo? É fácil isso daí, né? Qual personagem você olha e fala, não, esse personagem teve medo e a gente vai olhar pra ele e vamos falar, não, como que ele venceu pra que a gente possa vencer também? Eu acho que o próprio Davi, né? Davi. Você acha que quando Davi foi enfrentar o Golias, Ele não teve medo? teve medo. É. Mas ele pegou aquele emoção chamado medo, olhou para aquele povo que estava todo mundo também tremendo de medo. Mas tem uma coisa diferente em Davi. A Bíblia diz que Golias afrontava Israel de manhã e de tarde durante 40 dias. O que me chama a atenção é que quando Davi aparece, a Bíblia vai dizer, e ele falou as mesmas palavras e Davi ouviu. Peraí. Todo mundo está ouvindo, por que a Bíblia vai dar o respaldo que Davi ouviu? Porque Davi tem o Espírito de Deus na vida. Eu vou ter medo. Tem coisas que vai te trazer medo. Mas eu tenho que entender, ter medo é uma coisa. Mas deixar o medo me dominar é outra coisa. Eu tenho certeza que Davi teve medo. Mas ao mesmo tempo que teve medo, ele teve confiança no Deus que ele serve. O Deus a quem eu sirvo. Entendeu? Quando ele fala assim, hoje o mundo vai saber que tem um Deus aqui em Israel. Então ele vai com a confiança, porque medo não vai, a confiança não vai tirar seu medo não. Tem coisa que você vai enfrentar, Mesmo com medo. mesmo com medo você vai ter que enfrentar. Vai ter que partir para cima com a confiança que Deus está na frente. É. Outro aí, vamos pensar, outro aqui, tristeza. O senhor lembra algum personagem bíblico que teve tristeza aí? Ficou triste? Nós até já citamos alguns aqui, vários, né? Mas talvez está em casa sem aprender do medo, né? Para vencer o medo, confiança em Deus, olhar para Ele e não deixar que o medo domine seu coração. Medo você vai ter. E agora tristeza, pastor. Algum personagem assim que ficou triste, mas mesmo triste ele continuou. Cara, meu maior exemplo de tristeza e continuou é o apóstolo Paulo. É. Vou falar olhando para vocês, nenhum pastor que prega a teologia da prosperidade vai poder usar Paulo para enriquecer. É. Porque Paulo ele andou fazendo bem, a primeira, a segunda viagem recolhe a oferta e a oferta nem é para ele voltar para Jerusalém e ajudar os pobres. Ajudar os necessitados. E quando ele vai encerrar a carreira, ele está preso num calabouço escuro, não recebe visita. E ele vai deixar ali em 2 Timóteo 4, quando ele diz assim, eu fui na minha primeira audiência e eu não vi nenhum crente. Essa aí é doída, essa fala é doída, né? Cara, é de arrepiar, moço. Imagina o coração de tristeza dele. Porque eu já fui em audiência. E quando o preso está sendo julgado, ele dá uma olhadinha para trás assim para ver quem é da família, quem é o amigo que está acompanhando aquela audiência. Então, quando Paulo dá essa olhadinha assim, ó, o cara que mais evangelizou, o cara que mais ganhou vidas, o cara que mais abriu igreja, metade do Novo Testamento foi pelas mãos de Paulo. Agora as igrejas, os obreiros, todo mundo que ele ensinou, que ele investiu, ele vai dizer assim, ninguém me acompanhou. É. Mas tem uma vírgula. Quando ele diz assim, ninguém me acompanhou, ele está triste. Ele deixa o coração dele rasgado aqui, quando ele, ninguém me acompanhou na minha primeira audiência. Mas ele vai dizer assim, mas Jesus esteve comigo. Oi. Me deu força
para que eu resistisse aquilo. Resistir o quê? Aquela tristeza, aquela angústia. Quando ele vai falar de Demas, Demas me abandonou. O que ele está dizendo assim? Eu fui abandonado. Ele está dando uma aula para Timóteo. Timóteo, abre o teu olho aí, porque tudo que eu passei, eu estou te orientando. Para quando você chegar, você vai ter medo, você vai ter tristeza, mas o Espírito de Deus vai te dar força. Vai ser A Bíblia diz que ele fala assim, e ele me deu força. Por que ele deu força? Aquela tristeza que Paulo estava sentindo é uma tristeza que é incomparável. É difícil de escrever, né? A gente pensando aqui, analisando, falando, rapaz, que dificuldade você fazer tanto e não receber nada. E Paulo realmente venceu aquela tristeza. Então talvez está aí triste, talvez com sentimento de tristeza no seu coração. Já aprenda aí essa lição também nesse vídeo, tá bom? Como vencer. Olhe para Deus, confie em Jesus, que Ele é a sua força. Pastor, e sobre alguém que teve raiva, algum homem de Deus teve raiva, o que que você poderia falar aí? Eu poderia falar do rei Saul. O rei Saul, em 1 Samuel capítulo 11, um rei endemoniado chamado Naás, tomou conta de uma cidade chamada Gileade. E o povo de Gileade tentou fazer um acordo com ele, e ele falou assim, eu faço um acordo com vocês se cada homem dessa cidade arrancar o olho direito. Olha, que absurdo. Sabe o que é que esse rei queria? O soldado usava o escudo na frente, Aham. entendeu? Para ir para uma guerra. A espada na mão direita. Então, o escudo cobria o olho esquerdo. Se tirasse o direito, como é que ele ia enxergar? Ele queria deixar inválido todos os homens de Gileade. Aí eles pedem um tempo e vão falar com o rei Saul. E diz a Bíblia que Saul fica irado, cheio do Espírito Santo, irado, convoca as 12 tribos e consegue um grande livramento para aquela cidade. Então Saul ficou irado. Ele ainda era crente, viu? É no início, né? No iníciozinho. No início dele, bem crente, ficou irado e livrou o povo de Gileade lá, das mãos do assassino Naás. E é interessante porque ele usou a raiva pro bem, né? Não pro Usou mal. pro bem. Normalmente a gente quer usar a raiva pra quê? Pra fazer o mal pro povo. Não, ele deixou ser furioso mais pra poder fazer o bem, né? Uma vez eu pregando na Bíblia, falei assim, você tem que estar irado contra os demônios, tem que estar com raiva. Aí uma pessoa depois falou, pastor, crente pode ficar irado? Eu falei, pode. Pode Se ficar irado contra as coisas ruins, contra os demônios, contra a opressão, você pode ficar irado. Então Saul ficou irado, mas ficou cheio do Espírito Santo. É interessante isso, né? Pois é, pessoal. Espero que esse bate-papo tenha te ajudado aí. Pastor, vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho? Umas perguntas e respostas bem tranquilinho? Vamos lá. É bem assim, ó. Qual o seu versículo preferido? João 16, 33. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ei, não tem continuação não, viu? Tem gente dizendo assim, eu venci o mundo e vocês também venceram. Não, ele para bem aqui, eu venci o mundo. Então, no mundo teremos aflições, mas temos bom ânimo. Jesus já venceu. Tem de bom ânimo, né? É verdade. Muita heresia nesse versículo, o pessoal Bom. fala mesmo. Se o senhor pudesse ser um personagem bíblico, qual seria e por quê? Maior inspiração depois de Jesus Cristo é Paulo. Eu amo Paulo. Paulo me ensina a ser crente, ser servo, ser humilde, ser um cara que perdoa, ser um cara que não guarda mágoa, ser alguém que se preocupa com o reino de Deus em qualquer circunstância. Paulo, admirador muito grande de Paulo. Quando eu chegar no céu, depois de ver Jesus Cristo, eu quero ver Paulo. Paulo. Quem foi sua fonte de inspiração ministerial, fora da Bíblia? Ministerial foi o pastor Odaíris. O senhor citou no... quem não assistiu os outros Pastor podcasts, Odaíris foi minha maior inspiração. o pastor já falou sobre ele também nos outros podcasts aqui, né, pastor? Pastor Odaíris é um camarada, foi uma pessoa que Deus usou muito no começo do meu ministério para mim me inspirar nele. Era um pregador da palavra, um profeta, alguém que orava muito. Então, quando eu comecei a andar com ele, andando com pessoas boas, eu aprendi a costumes bons. As más companhias corrompem os bons costumes, mas as boas faz os costumes ser bons. Então, eu acompanhei muito ele no começo do meu ministério. Muita gente, provavelmente, que vai ouvir, vai assistir, se lembra do pastor Daíris Ramos. Grande homem de Deus, hoje descansa no Senhor, mas foi com ele foi minha inspiração. Amém. Qual louvor mais toca seu coração? O louvor que mais toca no meu coração hoje é aquele que fala assim, o Espírito do vivo Deus.
senhor gosta desse aí mesmo, A né? gente canta esse hino lá na sexta-feira com o Alisson lá e, nossa, é muito lindo. Já tem um tempinho, né? Fala assim, vem com o peso da sua glória aqui. É muito forte. Eu acho esse hino muito impactante. O que o senhor mais gosta de fazer no momento de descanso? Dormir. Gosto de dormir quando eu tô descansando, quando eu tô sem agenda, quando eu tô em casa, eu gosto muito de dormir. Tô É bom dormindo demais. pouco. Eu gosto de dormir. Dormir é bom, né? Dormir é bom. E qual livro você recomendaria? A Bíblia. É, tirando a Bíblia, tirando a Gosto Bíblia. que Além você da Bíblia, tem algum? leia a Bíblia. Leia a Bíblia, mas leia os heróis da fé. Herói da Fé. Pensa num livro Deixa marcante. um livro bom para você ler aqui. Procure, vai atrás. Hoje em dia tá tão fácil, até nos sites, você consegue até de graça. Leia o Bíblia, leia o livro Heróis da Fé. Você vai ficar bem mais crente. Esse livro é top. Eu costumo ler, já tem uns 3 anos que eu leio ele todo ano. Pelo menos uma vez no ano. Tem que ler. Porque toda vez que você lê ele, você fala, rapaz, eu tô orando pouco, eu Tô tô orando fazendo pouco. pouco. É muito bom. Eu tenho que ser mais crente. É, Eu tenho que congregar mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que ser mais íntimo de Deus. Então busque esse livro aí, Heróis da Fé. esse livro é bom mesmo. Realmente, pessoal. Pastor, obrigado, tá bom? Eu Ter que vindo aqui. agradeço. Maravilha, obrigado aí pelo convite e parabéns de novo pelo belo trabalho. Amém. Pessoal, você que estava em casa aí, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família. Obrigado por ter ficado até aqui. Já é inscrito no canal? Ainda não? Então se inscreva aí rapidinho, tá bom? Nós estamos aqui toda semana postando vídeo para ajudar as pessoas a terem mais de Jesus, tá bom? Mande para mais pessoas, manda pro seu amigo no grupo da sua igreja, no grupo do WhatsApp aí, para que as pessoas sejam edificadas. Comente aqui o que você achou, qual parte você achou mais interessante, tá bom? Nós ficamos felizes em te responder. Deus abençoe sua casa, sua família e não se esqueça, você pode ter sempre mais de Jesus. Valeu, pessoal.